Oi, oi, oi. Eu vi que tá todo mundo comentando sobre a nova moeda única que vai ser implementada na América Latina ou vai ser implementada ali entre o BRICS, mas a moral da história é que a gente vai ter uma moeda nova aqui rolando no Brasil e circulando. Então eu vou falar um pouco sobre essa moeda única que vai ser implementada na América Latina ou no BRICS. E vou fazer uma relação com o sonho do Luffy que a gente muitas vezes a gente se questiona ali o porquê que ele quer implementar isso e por que que ele quer alçar esse sonho. Então vou fazer uma relação sobre essa moeda única que vai ser implementada na América Latina com o sonho do nosso piratinha favorito. Mas antes de mais nada, eu peço que todo mundo aí se inscreva no canal, que curta esse vídeo, que comente, que compartilhe com os amiguinhos, que lance no grupo da família, que mostre como que a moeda única vai fazer a diferença para o Brasil, que leve essa mensagem aí adiante. E é isso. Então, sem mais delongas aí, vamos estar começando as nossas explicações, porque hoje vem aula, gente. Vamos dar uma aula aí pra vocês. Tá. Ahn, pra quem não sabe, a gente, antes de mais nada, quando a gente vai discutir moeda única, a gente tem que entender como que funciona as coisas no nosso mundo. Basicamente, o mundo não é um cenário cor-de-rosas, os países eles não são bonzinhos com o nosso país aqui, tem outros países, tem outros interesses, e então a gente está sempre numa constante guerra subjetiva, digamos assim, uma guerra fria, com os outros países sempre disputando interesses e coisas do gênero. E hoje em dia a gente tem o nosso protagonista na disputa de interesses, a gente tem os Estados Unidos da América. Pra quem não entende como os Estados Unidos eles viraram esse protagonista, sendo que eles eram uns fudidos que nem a gente, que foram colonizados, que teve lá a colônia inglesa também não era tão boazinha assim pra ficar dando dólar lá, sei lá, o dinheiro que é a Inglaterra, libra esterlina, lá para os Estados Unidos a ponto de deixar eles ricos. O que aconteceu com os Estados Unidos é que os Estados Unidos eles foram muito malandros. Agora eu vou estar começando a explicar o porquê que os Estados Unidos são quem eles são, então prestem bastante atenção, por favor. Basicamente, os Estados Unidos ele é quem ele é por causa da sua moeda. Os Estados Unidos é o país que tem a moeda mundial, basicamente. O que é a moeda mundial? Vamos supor, eu sou o Brasil, eu tenho café para vender para Austrália. Como que a Austrália ela vai me pagar esse café? Vai me pagar em dólar. Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que as transações mundiais em grande massa, elas são feitas no dólar. Basicamente, é difícil alguém querer comprar alguma coisa em ien, alguém comprar em real é praticamente impossível, né? Só a gente transaciona em real dentro do nosso território. Então, os Estados Unidos ele é um país muito forte, por quê? Porque ele imprime dólar e as pessoas transacionam na moeda dele. Ah, e por que que os Estados Unidos chegou nessa posição? Os Estados Unidos chegou nessa posição porque ele é um baita de um malandro. Ele, posterior à Segunda Guerra Mundial, ali começou a dar empréstimo pra Europa porque a Europa estava toda destruída, daí colocou em concessão assim, tipo, já que vocês já estão pegando empréstimo com o meu dinheiro, por que que a gente não começa a utilizar a nossa moeda aí como moeda mundial, assim, fazer todas as transações em dólar já? Daí a Europa ficou meio assim, Estados Unidos falou, eu lastrei as minhas moedas no ouro, hein? Olha aqui, ó, tem essa quantidade de ouro pra cada dólar que é impresso. O pessoal ficou tipo, tá bom, Estados Unidos, vamos lá, implementa essa merda aí e vamos ver o que acontece. Aí foi implementado e desde então tá assim. Daí eles criaram lá a FMI, criaram o Banco Mundial Internacional e começaram a controlar essa posição. E daí o que acontece? O que acontece é que essa posição é uma posição muito confortável, né? Eles imprimem dólar, todo mundo transaciona em dólar. Hoje em dia já foi pra casa do caramba essa história de lastrear ouro no dólar. Tu chega lá nos bancos dos Estados Unidos, tem muito mais dólar rolando do que a quantidade de ouro que tem dentro dos bancos. Então, moral da história. Foram malandrinhos, conseguiram dar um golpe em todo mundo, enganaram, se manteram hegemonicamente, porque hoje em dia todo mundo é dependente deles. Por quê? Porque todo mundo transaciona em dólar. Aí vem o Brasil malandrão, veio sobre o governo Lula, vem a América Latina de esquerda falar, pô, não quero mais que seja assim. Tipo, tem ali a China que tá crescendo em ien, tem a Rússia ali que tá se ferrando com os Estados Unidos ali, força de embargo. Não vamos entrar no mérito do que tá acontecendo lá, né? Uma guerra. Ah, então, então é isso. Daí, tipo, o que acontece? Esses países, eles subdesenvolvidos, eles se olharam e falaram, e se a gente começasse? A gente produz coisa pra caramba também, né? Tipo, a China, polo industrial. Rússia, polo de tudo que é coisa básica pra sobreviver. Gás, petróleo, esses caramba tudo. Brasil fornece força de comida. Vamos se unir. Assim a gente evita um monte de problema. Por quê? Porque, querendo ou não, a América Latina e os países subdesenvolvidos, eles têm um problema muito sério. Muito sério. Por quê? Porque, basicamente, essas moedas, elas sempre vão inflacionando
em relação ao dólar. As nossas moedas territoriais, elas sempre têm, se vocês pegarem os últimos gráficos, eu não vou ficar mostrando aqui, vão pesquisar aí um pouquinho, fazer o trabalho um pouquinho de vocês, né? Eu já tô dando muito mastigadinho pra vocês. Mas se vocês quiserem fazer uma relação muito básica, as moedas ao longo da história, elas tendem a sempre se desvalorizando em relação ao dólar. Então, o poder de compra das pessoas que moram nos países tende a sempre ir diminuindo. Daí tu vai ter que sempre ir imprimindo mais dinheiro para suprir a inflação. E no final isso aí vira meio que uma bomba relógio. Uma hora vai explodir. Só que, só que o quê? Tipo, uma vez que as moedas elas vão se desvalorizando por quê? Porque um país sozinho não consegue fazer frente aos Estados Unidos. Mas se tiver um agregado de países poderosos fazendo uma moeda, essa moeda ela tende a ser muito poderosa e consegue daí, sim, fazer frente aos Estados Unidos. Por que que consegue fazer frente? Por que que os países acabam ganhando com isso? Porque basicamente, tipo, se tu tem uma moeda forte para comprar tecnologia, para aumentar a tecnologia do teu país, tu vai ter sempre uma posição de segurança. Por quê? Porque tu não fica muito submisso na mão dos países que produzem aquela moeda. Por quê? Porque se tu mesmo produz aquela moeda, tu já vai ter um poder de compra muito maior. Ah, me explica um pouco melhor sobre isso daí aconteça. Por exemplo, eu quero construir uma rodovia super tecnológica no Brasil, que eu não tenho tecnologia no Brasil. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que importar essa tecnologia de fora. Tá, de onde que vai ser importado? Vai ser importado da China, dos Estados Unidos, da Rússia, de algum lugar vai ser importado. Por quê? Porque a gente não tem essa tecnologia aqui no nosso território. Entretanto, se a gente faz parte de um agregado monetário, por exemplo, se a gente faz parte de um agregado monetário com a China, por exemplo, a gente pode falar, China, eu imprimo esse dinheiro aqui e eu vou te pagar. Tu aceita ele? A China vai falar, tipo, aceito, também uso esse dinheiro aqui. Então, bora lá, vamos transacionar. Me passa pra cá esses equipamentos tecnológicos que tu tem e te passo o dinheiro que eu tenho aqui, que eu imprimo. Daí a China vai falar, de boa. Daí esses países eles conseguem se desenvolver tecnológico, tem uma transação ali, tipo, de comércio muito mais poderosa e todo mundo fica mais feliz. Por quê? Porque o produtor também fica mais feliz, que ele vai conseguir ter uma maior estabilidade nos seus produtos. Que isso daí foi uma coisa que eu não falei muito, que cabe num outro vídeo, mas basicamente, tipo, os países da América Latina, eles também têm aquela questão de monocultura muito forte. E o que acontece com a monocultura? Por exemplo, eu tô vendendo muito café, só vendo café no meu país. Caso o preço do café caia, todo mundo se ferra. Daí, quando tu tem esse tipo de situação, tu consegue manter, pelo menos em relação àquela moeda, o valor um pouco mais estável. Por exemplo, por quê? Porque é até interesse daqueles países ali, que aquele pobre país se desenvolva um pouquinho. Então, é sempre interessante, tipo, manter os produtos valorizados, manter os bens valorizados. Ah, tu tá trabalhando muito num cenário hipotético, tô trabalhando num cenário hipotético, mas hoje em dia o cenário é muito pior. Por quê? Porque a gente fica na mão dos Estados Unidos e os nossos produtos, eles muitas vezes, eles tendem a ir desvalorizando, a nossa moeda desvalorizando, então a gente só perde. Nesse cenário a gente pode estar ganhando. Então, pensando assim, tipo, de uma maneira muito lógica, de uma maneira muito interessante ali de estar completando o raciocínio, a gente tem que pensar assim, ó, tipo, para os prefeitos isso é maravilhoso. Por quê? Porque o prefeito ele vai ter mais dinheiro para construir rodovias tecnológicas, isso vai deixar a população mais feliz. Para a dona Maria que trabalha a semana inteira ali para sustentar a família, também vai ser muito, muito bom. Por quê? Porque a dona Maria vai ter tipo um dinheirinho que, porra, vai ter um poder de compra muito maior que o real. Vai conseguir, por exemplo, sei lá, tipo, vou no mercado, vou encher muito mais o carrinho do que eu encho com o dinheirinho que eu tinha no passado. Por exemplo, se ela tinha R$ 100 dessa moeda nova, ela vai conseguir comprar muito mais coisas do que ela comprava R$ 100 com R$ 100, entende? Então é isso, Dona Maria vai ficar mais feliz, os prefeitos vão ficar mais felizes, então, tipo, vai todo mundo ficar mais feliz, vai ser um país melhor, assim, então vamos torcer pra isso avançar. E é isso. E agora vamos fazer uma relação ali com o sonho do Luffy. Por que que isso daí acaba sendo melhor? O sonho do Luffy basicamente é acabar com a desigualdade ali no universo de One Piece. Ele no final do anime provavelmente ele quer destruir ali a Grand Line e unir as rotas marítimas, trazer o povo do Tritão pra cima, fazer literalmente uma união ali entre povos. E qual que é a relação disso com uma união monetária entre América Latina ou entre os países que pertencem ali ao BRICS? Isso daí é uma união, por quê? Porque esses países eles vão ter uma transação econômica muito assídua. E o que isso daí significa? Significa que eles vão conseguir tipo, transacionar mais entre eles vão ter uma interlocução de pessoas, vão ter uma livre circulação de pessoas, uma troca de culturas muito mais incisiva do que caso isso daí não acontecesse, caso cada país continuasse ali com a sua moedinha
moedinha única e só se ferrando em questão a isso. Então, tipo, pensando nessa união cultural e tecnológica que vai haver caso eles unam as moedas, tende a ser uma coisa muito positiva para evolução humana. Por quê? Porque, tipo, agora a gente vai tender a conviver com mais chineses, a gente vai tender a conviver com mais pessoas que moram na América Central, que até com outros indivíduos que moram na América Latina, porque fica mais fácil de viajar se a gente usa a mesma moeda, tudo fica mais fácil. Tio. Então, vamos torcer para isso daí avançar, vamos fazer o sonho do Luffy reinar aqui no Brasil, reinar aqui no Ocidente e mostrar que a gente também consegue viver de uma maneira unida, que a gente consegue evoluir, que a gente consegue trabalhar os cenários positivos, sair daquele discurso pobre de que, tipo, a gente vai ter que sustentar a Argentina se a gente unir a moeda com eles. Pô, isso daí é uma balelinha que, meu Deus do céu, né, gente? Primeiro que, sei lá, só pra desmentir um pouco isso, refutar um pouco esse argumento que me dá uma ânsia quando eu escuto ele. A Argentina também é uma extrema produtora de produtos básicos. E ela aqui, ó, do lado de nosso país, tá ligado? Aqui, ó, eu moro no Rio Grande do Sul, se eu quiser, eu pego uma bike e vou pra Argentina. Então, tipo, ah, é fácil a gente invadir a Argentina e pegar um monte de gás e gado deles e começar a vender no Brasil, caso eles venham nos dar um calote, né? Então, vamos se respeitar, vamos parar com essa argumentação pobre que o Brasil ele é gigante, o Brasil ele é poderoso, não é fácil dar um calote no Brasil. É muito mais fácil dar um calote nos Estados Unidos, que tem que atravessar um oceano, meio mundo, do que dar um calote no Brasil, que tá aqui do ladinho. O Brasil é nóia, pô. A gente tem que ser respeitado por todo mundo da América Latina. Ninguém que sai dando calote aí. Então, vamos torcer pra isso daí acontecer, vamos parar de achar que a gente vai sustentar os outros países, que a gente tende a mais a explorar os outros países do que, do que qualquer outra coisa. Então é isso. Beijos e abraços. Lembrando pra todo mundo curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal. Dizer o que tu acha ali a respeito dessa união monetária, dizer o que tu acha a respeito da implementação de um futuro mais unido entre as nações do BRICS ou as nações da América Latina. Vamos torcer para ser do BRICS, por quê? Porque o BRICS ele é para ser a nova ordem mundial e a gente tem que torcer para mudar essa situação. Então é isso, beijos e abraços, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.